Então nós precisamos entender que o Evangelho da Graça, o Evangelho cristocêntrico, o Evangelho puro, simples e verdadeiro, ele vai trazer para nós a narrativa de homens e mulheres que sofreram muito. E nós temos o maior de todos os exemplos, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, como Filho de Deus, ele não precisava ter descido a essa terra, ter se feito carne, ter se submetido àquela missão tão difícil. Mas ele não usurpou de maneira alguma. Mas ele falou a Deus, e muito pelo contrário, ele se colocou como servo, como filho obediente. Ele cumpriu com a sua missão. E a missão dele precisa ser algo que nos inspira todos os dias. Nós não fomos feitos para receber. Nós somos chamados. Nós somos, e além de sermos chamados, nós somos escolhidos. Nós somos escolhidos para uma grande e poderosa missão. Portanto, não pense que a sua vida não tem um sentido, um significado e um propósito para este tempo, neste mundo. Na sua família, no seu meio social. Deus tem com você. Às vezes nós esperamos muito de outros, principalmente na liderança da igreja, uma missionária como eu, como pastor, e o Senhor me encontra com todos nós. E o seu testemunho pode ser instrumento de Deus para a salvação de almas, para a renovação de alianças, para quebras de maldições, para a vergonha do império das trevas e para o louvor e a adoração ao nome do Senhor. Fazer o nome do Senhor dignificado, fazer o nome do Senhor honrado, isso precisa ser a nossa primeira e principal motivação em tudo nas nossas vidas. Esse é um princípio basilar do Evangelho. Fazemos tudo para a glória de Deus. Até mesmo o próprio apóstolo Paulo fala: o que for comer, o que for beber, que seja tudo para a glória de Deus. Quem nada estabelecemos o nome do Senhor. Quem nada queremos entristecer o Espírito Santo. E por mais que a igreja esteja agindo, eu quero dizer a você: o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo de Deus, o Espírito da graça, da profecia, da palavra revelada, está aqui. Você precisa entender que ele busca o seu coração para ele derramar abundantemente, né? Algo novo dele na sua vida. Alguns dos irmãos aqui, as esposas que estavam presentes aqui, quando chegaram em casa, eu não chegaram para vocês alguma coisa assim, não? Sim, irmãos. Muito bem. Cada vez que as mulheres lá, ele levava uma coisa para elas. Levaram uma mensagem na frente, né? E Deus é Deus de escolha. Ele escolhe. E também isso passa no destino. Ele escreve os manuscritos de Deus a um destino estabelecido para nós. E glória a Deus que eu entendi isso. E sabe quando que eu fui entender isso? Quando eu estava escrevendo meu livro. Escreve o livro. E eu, desde criança, quando eu tinha os meus 9 anos, quando eu trabalhava com os meus avós, eu ganhei um diário pequenininho, bem pequenininho mesmo. E aquilo, às vezes, eu ia para debaixo dos pés de manga, ia lá para a área de... ficava na chácara, porque nós trabalhávamos na chácara, e eu ficava debaixo das árvores, eu subia lá nos pés de manga, eu ia para qualquer outra árvore, e ali eu ficava escrevendo. E eu escrevia poemas. Eu escrevia poemas para minha avó, eu escrevia poemas para meu pai, eu escrevia, e às vezes eu compartilhava essas vezes, naquela idade. E esse diário ele existiu muitos anos na minha vida. E em uma das minhas mudanças de local, mudanças mesmo de casa, de local, eu perdi esse diário. E lá estavam os escritos de uma menina de apenas 9 anos, que tinha muitas indagações dentro dela. Como eu disse para vocês ontem, eu ouvia apenas os ruídos externos acerca da minha infância, das realidades que me envolveram, de tudo aquilo que foi fantástico para a minha família e sobretudo para o meu pai e para mim. E então, o Senhor, quando ele falou comigo que era para eu escrever um livro, eu falei: um livro? E eu revoltei um pouco, eu falei assim: um livro? Como um livro? Um livro de quê? O Senhor falou: da nossa história. O Senhor falou: da sua história. Jesus me ajuda a lembrar aqui. Não foi da sua. Lembra? O Senhor falou comigo: escreve um livro. Eu falei: mas escreve um livro? Um livro de quê? Para quê? E eu falei: na hora eu veio escrever um livro sobre tudo que tinha acontecido. E aí eu falei assim: da minha história.
E o Senhor respondeu para mim: é a nossa história. É a nossa história. É a história de Deus soberano e excelso, sendo abraçada pelos pés, a vida do meu pai, dos braços do meu pai. O Senhor decidiu me dar uma nova vida, uma chance de vida. Eu não sei o que Deus deu a mim. Eu tenho certeza que você também sabe o que Deus deu a você. Alguém que sabe? Senhor, o que é sobre mim? O Senhor não ter permitido que eu morresse assim como os meus irmãos. Eu tivesse tido o mesmo fim que os meus irmãos tiveram. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, né, não sabe o que foi que Deus fez em nós. Porque até hoje eu ainda pergunto: Senhor, o que é mesmo que o Senhor viu em mim? Mas não é o que Deus vê em nós, é que Ele sabe qual é o coração que Ele vai poder possuir. Ele sabe qual é o coração que Ele vai poder possuir por inteiro por completo. Qual é? E quando eu falo de coração, eu estou falando de todo o contexto existencial do indivíduo. É todo o contexto, são todas as esferas da vida do ser humano. Então, a minha vida, eu não vivo mais a minha vida. E às vezes, eu vejo muito isso, principalmente nos dias de hoje. Às vezes a gente louva o Senhor, como foi louvado aqui, né? Que eu estou gastando a minha vida. Mas a verdade, será que nós estamos vivendo isso? Gastando e nos deixando gastar pelo nome de Deus, pelo sacrifício de Cristo, pela obra expiatória da cruz. Nos gastando verdadeiramente. Nós estamos falando verdadeiramente com tudo que é em nós. Não somente com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso espírito, mas com todo o restante. E Deus ele não quer parte. Porque quando Jesus ele nos comprou na cruz, Ele não nos comprou em parte. Ele nos comprou por inteiro. Ele pagou o preço por inteiro. Ele pagou o preço total. Não ficou devendo nada para o inferno, para o diabo. Nada, nada, nada. Assim como Deus ordenou que fosse feito, aleluia, Ele realizou na sua completude de divindade. E nós aqui precisamos servir a esse Deus com toda a completude do nosso ser e com toda a totalidade da nossa existência. Nós precisamos disso. Isso faz parte, aleluia, daquilo que Deus tem de mais extraordinário para nós, que é a morada eterna, a vida eterna. E a Bíblia diz, eu gosto muito desse versículo de Daniel, capítulo 4, verso de número 26, a última parte do versículo: o céu reina. O céu ele reina. Eu não condiciono, eu não sei da realidade de ninguém, eu sei da minha. Eu sei da minha realidade. E é importante nós termos os nossos olhos muito bem abertos para as nossas realidades passadas, presentes, justamente para nós não esquecermos da profundeza que Deus existe. Porque é claro que não é todo mundo aqui que Deus ele tirou de uma situação como, por exemplo, a minha, igual a minha, de uma tragédia familiar, de um contexto de homicídios, enfim, de suicídio, de polícia, de tantas coisas, de notícias na época, no jornal, enfim. Não são todas as pessoas. Mas o Senhor ele não ignora a vida de ninguém. E tudo aquilo que nós vivemos, independente do impacto que isso tem nas nossas próprias vidas ou na vida dos demais, nós precisamos, sobretudo, entender que o Senhor, Ele é a realidade de cada um. E é interessante, porque às vezes algumas pessoas falam assim para mim: nossa, a Carolina falando, quando a gente está conversando, né? E a Carolina fala: eu também já tenho meu testemunho. Mas o meu testemunho foi só de 40 e poucos minutos. É o testemunho dela. É a vida dela. É a experiência dela. E assim com todos. Nós temos que andar com o que eu tive e tenho um testemunho forte, uma experiência muito forte com o Senhor. Né? E essa experiência eu vou notar, porque eu vejo que ela foi um divisor de águas na minha vida. E não foi apenas a experiência do livro, mas muito antes, o Senhor detalhe. E detalhe, quando eu falo que Deus só porque Ele fala. Ele fala auditamente, eu não sou apenas direcionado. Ele fala. Eu ouço a coisa. Então, algumas experiências marcam a nossa vida definitivamente. E elas são divisores de águas. Eu quero incentivar você, e não somente incentivar, eu preciso falar com você. Que a sua experiência de vida é com Deus, a sua experiência com Deus é a sua experiência com Deus, não é a experiência da sua mãe, não é a experiência de sua família.
pastores, os pastores que tinham alguns já, né, de extensão da comunidade. Meu primeiro pastor, os 4 pastores que eu tive, eles já partiram da comunidade. E homens próprios juntos, através das pessoas. E eu quero dizer aqui para vocês que quando o Senhor falou comigo sobre o livro, ele falou dessa forma, eu falei assim: eu não tenho noção sobre isso. Eu já perdoei todo mundo. Eu já perdoei minha mãe, eu já perdoei a graça, eu já perdoei meu pai, eu já perdoei o pai dos meus filhos, eu já perdoei ninguém, eu já perdoei. Então dá tudo certo. Quando eu falei para Deus, está tudo certo, ele falou: então está tudo certo, escreve. Se está tudo certo, escreve. E aí vai para o joelho e falou: eu não vou contar de escrever uma linha. Uma linha, eu não vou contar. Ele é parágrafo, não vou contar. Não. Então, se o Senhor quer que eu escreva, o Senhor vai dar conta desse ponto. Porque se o Senhor não tiver à minha frente, comigo, eu não dou conta. Mas, nós todos somos limitados. Ele que é super-homem, ninguém é super-homem. Todos nós somos muito limitados. Por mais que uma mensagem de fé edifique a sua fé, mas tem por trás da mensagem de fé todo um contexto de desafio, de superação. Sim ou não? Para eu chegar aqui hoje, eu tive que, como eu falei, eu não dormi, amanheci da crise. Eu não deitei e simplesmente acordei curada, sarada, com meu coração tratável e ensinável. Não. Foi no decorrer da minha caminhada, desses quase 30 anos caminhando com o Senhor. Então, nós precisamos entender que por mais que nós tivemos altos e baixos, como eu disse ontem, e quando eu aceitei Jesus, foi tudo muito difícil para eu poder permanecer, para eu poder, porque o meu mundo era completamente diferente, né, do mundo dentro da igreja, da vida dentro da igreja, de uma vida com Cristo. E em todos os aspectos, não somente dentro do aspecto cultural, familiar, mas também espiritual. Né? E na minha família, parte da minha família era uma parte kardecista e outra parte era católico mesmo, bem devotos. Então ambos eram bem devotos, tanto aqueles que eram kardecistas como aqueles que eram católicos. E quando eu recebi o convite para poder ir a uma igreja evangélica, eu nem sabia o que era uma igreja evangélica, mas eu quis ir, porque a necessidade da minha alma estava gritando para o céu que eu precisava de Deus. A minha realidade gritava silenciosamente, sem eu falar, para o céu que eu precisava de socorro. E o céu proveu, né, aquilo que seria a solução para a minha vida, que foi a pessoa de Jesus e continua sendo até hoje. E então, agora eu vou voltar um pouquinho. Tá? Eu comecei a escrever o livro e o Senhor foi me dando, me fazendo lembrar de muitas coisas. Eu falei: Senhor, ativa a minha memória naquilo que por vezes eu não consigo enxergar os detalhes, mas o Senhor está lá. Ele fala: isso é raro. Se eu estivesse lá, não teria acontecido o que aconteceu. Quando eu digo Deus estava lá, não é apenas a questão da onisciência e presença e onipotência de Deus. Ele estava lá, no lugar onde ele sempre esteve, no seu trono de glória. Ele nunca se ausentou do trono dele. E ele estava vindo. E quando eu comecei a escrever esse livro, eu chorei muito, porque relembrar de algumas coisas, dos detalhes, não é fácil. Eu fui atrás de algumas informações de pessoas que ainda estavam vivas, antes delas morressem. Eu fui atrás dessas informações, de pessoas que foram testemunhas oculares de tudo aquilo que aconteceu, de todo aquele caos que era aquela tragédia. E eu tive informações muito preciosas, muito preciosas. Algumas que realmente eu já sabia, que eu nunca consegui esquecer, e outras que foram muitos detalhes. Muitos detalhes. E diante de tudo que eu revivi quando eu estava escrevendo o livro, foi uma entrega total a Deus.
Eu me entreguei nas mãos do Senhor inteiramente, sem nenhum tipo de reserva, sem nenhum tipo de auto-vitimismo, sem nenhum tipo de coitado de mim. Aconteceu com você. Foi terrível, foi demais. Mas isso não importa. E é isso que importa. É você estar vivo. Não importa o que foi que te aconteceu. Não importa o que foi que te fizeram. Eu sei que ontem aqui, que hoje também, existem pessoas, mulheres, que passaram por situações muito complexas na vida. Por abusos, por violências. Quando eu falo abuso, eu estou falando apenas de questão sexual. Eu estou falando de abuso, por vezes, da autoridade materna, enfim, abusos e mais abusos. De pessoas que exerciam algum tipo de influência, autoridade, liderança. Eu estou falando dentro de um contexto extremamente amplo, vasto e ao mesmo tempo profundo. E aquilo que nós, por vezes, passamos, não é para nos matar. Entenda isso. E aqui eu vou compartilhar com vocês algumas lutas, algumas situações, para a gente poder encerrar a noite, para a gente poder encerrar esse momento onde eu estou mais assim. Vocês perceberam, né? Vocês perceberam? Que eu não estou igual ontem? Ou não? A gente não fica mesmo, não. Porque cada vez que eu ministro, Deus fala muito comigo. E o Senhor, Ele fala assim: adora-me. Eu continuo sendo aquele que te tirou daquele cenário, dos braços da morte, e te deu vida para mim. Isso, mas me emociona. Não é pelo que eu passamos de Deus, mas pelo cuidado de Deus. Deus está fazendo porque Deus também cuidou dos seus outros irmãos e impediu que a sua mãe nos matasse, impediu que a sua mãe tirasse a vida deles. Eu não sei, não tem como explicar. Existem coisas, irmãs, que só vai ser revelado na eternidade. Não adianta você querer encontrar perguntas, respostas aqui. Jó, ele fez 16 perguntas para o Senhor. Possivelmente, ele fez mais 34 perguntas para o Senhor. Deus respondeu a Jó. Deus ficou em silêncio do capítulo 3, capítulo 4 do livro de Jó, até o capítulo 38. Deus ele ficou em silêncio. Quando Deus respondeu Jó, ele respondeu Jó apenas com 70 perguntas. Diz-me, fala, se é que tu sabes, se é que morres. Diga para mim, Jó. Diga para mim, Jó. Onde é mesmo que buscavas quando eu fundei os mundos? Quando eu pesei os ventos? Quando eu pedi as águas na concha das minhas mãos? Quando eu fiz parir as cabras maltesas das rochas? Onde é mesmo que estavas? E isso nos ensina, sim ou não? Nós temos uma maneira de perguntar demais, de questionar demais a Deus. Eu quero dizer para você, no lugar dos questionamentos, adore, celebre. Está chorando? Vai no choro e começa a adorar. Quando você estiver muito triste, coloque um louvor. Adore, celebre. Não dá conta de orar, vai louvar. A verdade é que se orar agora para louvar, vai. Porque você vai dar conta de. Você começa nos 5, 6 minutos que você estiver adorando, daqui a pouco você está falando mistério. Daqui a pouco você já está debruçada na presença do Senhor, na palavra de Deus, recebendo o consolo desse nosso Espírito Santo que é o nosso Senhor. Então, não se deixe levar pelas realidades da sua vida, pelo que passou, pelo que está acontecendo, pelo que você está vivendo. A palavra do Senhor fala que do coração do homem são os planos, são o planejar, né? Mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Teve um plano para poder acabar com a minha vida, com a vida dos meus irmãos, com a vida do meu pai, para nos destruir por inteiro? Sim ou não? Teve. Teve um plano. Esse plano foi arquitetado onde? Nós não podemos no inferno, no reino das trevas. Não tem como. Não
que algumas coisas da palavra de Deus, a gente fica sem entender. Tudo dela é a verdade de Deus. Tudo. Não adianta você querer simplesmente receber algumas partes da palavra. Você tem que receber ela inteira. Nossa, por exemplo, as mensagens são difíceis demais. Quando você pega os profetas maiores, os profetas menores, é só palavra de juízo. É para nós. É para nós, porque o juízo vem em cima, pastor. O juízo vem. Aí aqueles que querem fazer da Bíblia, às vezes acham de surpresa, não vai dar certo. Vai para esse caminho. Pega a casa, né? Vai no meio mais difícil, mais choroso, mais. Você tem que ficar chorando, chora, mas você vai em frente de Deus. Caminho de mãos dadas com o Senhor. A primeira palavra que eu gosto demais no livro de Jó é que, no capítulo 22 de Jó, verso 21, ele fala algo que para mim é fundamental. Fundamental na trajetória cristã. Capítulo 22, verso 21. Una-te, pois, a Deus e tem paz. O que é unir-se a Deus? O que é estar unido a Deus? É chamando o Senhor a caminhar de mãos dadas. Se a partir de agora eu quero caminhar de mãos dadas contigo. Eu não quero que você solte a minha mão por lado, eu não vou também soltar a sua. Olha isso. Una-te, pois, a Deus e tem paz. E assim te sobrevirá o bem. Te sobrevirá o bem. Você quer que o bem venha sobre você? Caminho de mãos dadas com o Senhor. Unido em todo. Isso não é fanatismo. Isso é evangelho que salva, que liberta, que transforma e que te prepara para o céu. E quando eu aceitei Jesus, logo que eu aceitei Jesus, como eu disse anteriormente, eu tive uma dificuldade muito grande de me preparar para o batismo, de estar inteiramente envolvida com as coisas do Senhor. Então, era aquela guerra, por quê? Porque estava tendo uma guerra no céu, né? E no inferno, contra a minha vida. Porque a família do pai dos meus filhos era cativeiro. Mexia lá com as pauzinhas da pedra. E quando a minha ex-sogra percebeu que eu estava decidida a me separar, ela levava sacos e mais sacos desse tamanho de oferenda de treinar campeão. E só que, quanto mais ela levava escondido. Ela colocava tudo dentro de um saco de lixo preto, aquele feio passar, e ela levava. Sabe como eu fui saber disso? Através de uma tia do pai dos meus filhos, que falou: Denise, eu preciso te falar uma coisa. Não pegue nada, não coma nada que a pessoa te der. Porque ela está indo toda semana, ela vai até 2 vezes na semana, para o terreno de Macumba fazer macumba para você não separar do filho. Eu fiquei transformada. E aí eu fui para a igreja mesmo. Ela ia para o lado e eu ia para o caminho do Senhor. E quando foi um dia, ela pediu para si, ela colocou, sabe essas telhas de zinco? Ela colocou umas coisas nessa telha de zinco e ela falou: pega para mim. Quando eu pus a mão que eu peguei, o Senhor me deu visão aberta. E eu vi 5 bonequinhos de esqueleto. Na hora que eu olhei, o Senhor me deu visão aberta, visão espiritual aberta. E eu vi. E eu olhei e eu falei assim: o que é isso? E joguei. Daquele dia, daquele momento, esse braço meu foi adormecido, que eu já estava com toda essa parte do meu corpo completamente adormecida. Eu não conseguia segurar um copo vazio. Não conseguia segurar. E essas foram apenas algumas das guerras. As guerras espirituais, não somente físicas, psicológicas, a todo tipo de situação que eu passei. Mas a pior de todas elas, que eu considero, foi sim, de fato, a violência. Todas as violências que eu sofri, mas também dentro do âmbito espiritual. Era guerra travada, no céu, entre céu e terra. E
ele faz, porque ele não vai te perder. Ele não vai perder. Se tem uma coisa que Deus não faz, não você perder. Porque ele é o general de guerra, ele entra e auxilia nós. Simples assim. Ele entra no território, ele tem de licença, ele chega e resolve a parada. Então, o que Deus te quer fazer, para que você seja dele, ele vai fazer. E uma coisa que o Senhor falou comigo muito profundamente nessa época, é que eu estava enfrentando essa guerra espiritual, essa luta, essa batalha, né? Era que eu precisava entregar o meu coração para ele. Todo o meu coração, toda a minha vida. Quando fala de coração, automaticamente fala do todo. Mas simplesmente parte, tudo. Eu entreguei o meu coração ao Senhor. E com isso, Deus me tirou daquele cativeiro. Deus me libertou daquele relacionamento. Deus foi tudo muito difícil. Mas o Senhor realizou uma grande e poderosa obra. E quando eu falo que Deus ele tem poder até mesmo de matar, porque às vezes a vida e a morte estão nas mãos do Senhor. E quando eu falo isso, não é para o evangelho terrorismo, não. Porque a verdade é a minha Bíblia e a sua Bíblia, pelo menos até pouco tempo passou, eu filho, eu saio, eu mato, eu faço tudo. Não está escrito na Bíblia. Então, Deus não tem nada com isso. E o Senhor, Ele abriu o caminho para que eu passasse um dia, porque não tinha possibilidade alguma de eu sair daquele ambiente, daquele lugar, e daquela realidade, se Deus não tivesse intervindo, ter feito algo assim sobrenatural. E o Senhor não mandou mais as coisas. A voz do Senhor era muito audível. E o Senhor falou assim para mim, algumas coisas que eu vou te tirar. E eu arrumei. E aí, quando eu arrumei, eu fiquei muito encaixotada, porque só pensou algumas coisas que eu ia utilizar no dia a dia. Veio a zombaria, veio o escárnio, veio a humilhação. Só que Deus pediu. Através da morte de uma pessoa, Deus permitiu, Ele fez algo sobrenatural. Que morreu o irmão da avó dos meus meninos, o tio do pai dos meus amigos, e saiu todo mundo e deixou o caminho aberto para ele passar. E aqui eu entendi, o Senhor falou comigo, eu vou te ensinar. E a hora que eu abri, a hora que eu vou aparecer agora no Senhor. Não me vi, mas sou Moisés lá. O povo do Egito, lá de frente para a vermelha, atrás Faraó, veio aquela cena. Na minha mente eu falei, agora que eu vou. Você já não fica chocado, embalado mesmo. E eu saí daquele lugar. E quando eles chegaram na ponte cadeira, o lote era muito grande, tinha 3 casas no lote. A casa da avó dos meus meninos, a onde eu morava, e mais a casa do tio. Era casa grande, assim, só não tinha morado naquele assim. E o Senhor me tirou daqui, com o braço forte, com o mão estendida. Não adianta, porque quando chega a hora de Deus fazer, Ele faz. Aquilo que é responsabilidade de Deus, Ele não passa para ninguém, Ele não é como nós que fica querendo terceirizar o negócio. Não. Deus não terceiriza nada primeiro. Quando Ele dá a ordem, Deus acontece. O máximo quando Ele fala, manda o anjo para o treinador. Vai lá e faz. E o tempo passou, eu saí daquela situação, o tempo passou, e então eu fui acometida de uma infecção de urina. E eu estava muito mal, mas muito mal. E eu me lembro, era uma tarde, e eu tive que ir para o médico, eu não tinha mais condição de ficar em casa. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. E estava um dia muito quente, mas o sol escaldante, eu com 3 minutos de vida. E eu fui para o hospital, eu cheguei lá, eu fui internada imediatamente. E fez todos os exames laboratoriais para poder ver o que estava acontecendo. E ele deu uma infecção de urina. Só que as taxas da infecção eram tão altas que eu estava com uma infecção generalizada. E então, ali, eu tive que ser transferida para o UTI. Eu estava guardando leite, estava guardando vaga. E naquela noite, naquele dia que eu entreguei, que ele já solicitou o leito de UTI, eu fiquei guardando vaga no enfermaria. E a febre era tão alta, que a gente já sabia que não baixava a febre. As mensagens não estavam mais fazendo efeito. E eu ficava delirando. E para eu não convulsionar, devido à febre muito alta, revezava as técnicas de enfermagem fazendo compressos de gelo, de água e gelo, na minha testa e na minha mão,
camas, parece, lá na enfermaria, e que tinham pessoas que estavam lá. Essas pessoas foram embora, receberam algo, só eu fiquei. Essa é uma das partes mais maravilhosas da minha experiência com o Senhor. E ali, todos tinham ido embora, receberam alta, e eu fiquei lá naquela enfermaria, sem nenhum paciente comigo. E teve a troca de plantão, chegou a noite, teve a troca de plantão, e as enfermeiras me dedicaram, enfim, fizeram todos os protocolos lá, e fechou a porta, e deixou só a porta do banheiro, com um cantinho assim aberto e a luz acesa. E as janelas do quarto onde eu estava, aquelas janelas grandes, estavam todas fechadas, porque estavam morrendo. A cadeira era muito alta, e eles não aceitaram, não deixaram, eu me cobri. Colocaram cobertores apenas nos meus pés, mas não deixaram cobrir, quanto mais eu cobria, mais a febre aumentava. E aqui eu ficava debatendo na cama minha e delirando ao mesmo tempo. Quando foi? Aí depois elas deram a última medicação, que fechou a porta, que deixou só a luz do banheiro acesa, entre a porta do banheiro entreaberta, e eu já conseguindo dormir. De madrugada, veio um vento, e não tinha janela. Veio um vento, eu acordei com aquele vento, me despertei com aquele vento. E quando sem que eu menos esperasse, isso não foi delírio não, viu? E eu falo isso diante de Deus, e quem a minha testemunha dele. A porta abriu, não a porta do banheiro, a porta do quarto abriu, bem lentamente, e eu vi Jesus dentro. Aquele homem de vestes resplandecentes, tudo resplandecente, eu não consegui ver o rosto dele. E ele chegou perto de mim, ele não colocou as mãos em cima, ele não me tocou. Ele apenas, aqui eu estava, ele apenas fez isso aqui sobre o meu corpo. Passou as mãos, foi, subiu e desceu a mão. E quando ele tirou as mãos, ele mostrou a mão, as mãos dele. E eu vi até aqui, e ele sorriu. E sabe o que foi isso? Eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu fui curado naquele momento. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Aí a parte boa, né? Eu comecei a falar em línguas. Jesus foi embora, né? Eu fiquei falando em línguas. De repente entra uma tropa de enfermeira e de técnica de enfermagem. Já está funcionando, mas está funcionando aqui, não funciona com nada. Eu estava no mistério de glória, no manto do mistério de glórias, não? E aí todo mundo corre, chama o médico. E aí ele dá um vulca toda. E de repente entra uma técnica de enfermagem crente para saber de tudo. A hora que ela chegou, ela ouviu aquele negócio falando. Ela não, precisa chamar o médico, não. Vamos embora, todo mundo vai embora. Pode ir, filho, tá tudo bem, vamos aqui. Ela tá aqui, olha o jeito que você tá. Tá tudo bem, tá tudo certo. Aí ela esperou aquele momento do batismo do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Tem alguém aqui? Acorda, povo. Eu vou vir assim, né? Às vezes eu não ouvi o que é que vai acontecer. E aí, irmãos, foi lindo demais. Ela esperou tudo. E aí, eu só vi ela calma e ao mesmo tempo ela chorando. E aí, quando ele essa força, assim, me responde uma coisa: você é crente? Eu falei, sim. Ela falou assim: você já era batizada com o Espírito Santo? Eu falei, não, então você foi. Você foi batizada com o Espírito Santo. E detalhe, foi questão, você acha que foi horas para a febre passar? Para acabar com tudo aquilo? Não foi. Foi questão de menos de meia hora. A febre foi baixando, e a gente não tinha mais nada de febre. Quando o médico chegou, porque não teve jeito, as enfermeiras chegaram no médico. Quando ele chegou, a minha febre já tinha acabado. Eu estava com temperatura normal. Eu falei, mas eu não posso dar aula dela, ela vai ficar. Mas pelo menos você tem que usar uma consideração. Porque as taxas de infecção estavam muito altas. E ele falou assim: aí é a questão da medicina. Ok, fiquei, não tinha mais nada. E detalhe, nunca mais eu tive infecção de pulmão. Foi a primeira e única vez que eu tive, não tinha infecção. Deus é perfeito. Você não mente isso, essa experiência que eu tive. Irmãs, isso marcou a minha vida. Quem tem experiência com o Senhor, de ter um encontro com Ele,
aparecido, nós temos tido, nos dias de hoje, muitos relatos, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil, principalmente nos países muçulmanos, que Jesus está se apresentando aos muçulmanos, que Jesus ele está se apresentando, ele está aparecendo, as pessoas estão tendo, não é simplesmente um sonho ou uma visão, eles estão tendo a experiência de serem encontrados, alcançados, escolhidos e separados pelo Senhor Jesus. Isso é possível, isso acontece e isso é real. Eu trabalhei no hospital durante alguns anos e eu sei que tem as experiências quase morte, mas eu também sei que existem experiências que o próprio Jesus ele vai até o paciente, ele vai até o ungido. Jesus ele é real. Nós precisamos parar de achar que não, Jesus ele é real, ele está vivo, ele vive, ele reina. O reino dele, ele é eterno, ele é poderoso, ele muda situações, histórias, quadros, realidades. Nós precisamos nos ater não às nossas verdades, mas às verdades do Evangelho. Nós precisamos, a palavra do Senhor fala que nós temos uma promessa em Joel 2, do grande derramamento do Espírito Santo, onde jovens, crianças, idosos, velhos, profetizaram serão tão cheios do Espírito Santo, que eles profetizarão, que eles serão instrumentos de Deus. Aleluia, nessa última hora da igreja do Senhor na face da terra. Essa experiência que eu estou contando para vocês, talvez, para vocês não significa nada, mas marcou a minha vida e definiu a minha trajetória com Jesus. Ela foi o grande divisor de águas da minha vida, mas o grande divisor de águas de verdade. Por quê? Que ela foi o grande divisor de águas? Porque eu sei quem foi que veio ao meu encontro. Jesus veio ao meu encontro. Jesus veio me visitar. Jesus se apresentou como o único suficiente Senhor. E detalhe, Jesus continua se apresentando até hoje. Não deixou de se apresentar. Ele não deixou, ele continua sendo o mesmo Jesus. E algo que, para nós encerrarmos aqui, eu quero chamar aqui de novo para cantar vitorioso nesse. Está juntamente conosco, adorando esse auxílio conhecido. Tudo aquilo que foi relatado aqui, eu não vou fazer seu brinco e tudo, porque é muito pesado, digamos assim, né? Então a gente faz uma certa defesa. Mas, eu preciso dizer que eu não preciso acrescentar nada, eu não preciso aumentar nada, porque o cenário é terrível se precisar acrescentar nada, mentira. Não tem por que acrescentar nada, muito menos retirar. É a verdade de tudo. E com muito temor eu me torno para pensar. Cada vez que eu me percebo, eu fico sensível. E há uma guerra no reino espiritual. Por que há uma guerra? Porque há um espírito de incredulidade que às vezes fala, não, mas não é isso tudo. Não, isso não aconteceu. Eu quero dizer para vocês, Deus, ele sempre foi a minha testemunha, assim como ele foi o meu criador, e assim como ele é o meu Senhor. E eu falo isso com muito temor e temor a Deus. Gente, nós estamos em encontro. Nós somos diante das testemunhas aqui na terra, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas diante do céu, diante do próprio Deus, diante dos anjos. Aleluia. Eu testemunho com muita gratidão no meu coração e com muita verdade. Porque eu nunca queria ter vindo no Rio. Eu nunca queria ter tido a infância da igreja. Eu nunca queria ter tido a realidade da vida. É fácil falar quando você não consegue. Jesus me ajuda. Dimensionar o estrago que já é capaz de fazer. Mas alguém passou esse estado. Você vai fazer ele nojento.
anjos e demônios. Tu és a minha testemunha. Fiel e verdadeiro. E quem tem Deus como juiz não responde a acusador. Quem tem a terra como juiz da sua alma. Quem tem a terra como juiz da sua vida. Quem tem a terra como juiz dos seus dias. Não responde a acusador. Não pede tempo em responder. Nós permanecemos em Deus. Nós permanecemos em Cristo. Nós permanecemos na promessa. Por quê? Porque nós somos escolhidos. Nós somos achados pelo céu. Nós somos comprados pelo Messias. Aleluia. Nós somos resgatados das garras, da morte, do inferno, do pecado. De Lúcifer. O que mais me encanta em Jesus é o poder que ele teve, mesmo sendo vituperado, sendo crucificado, sendo mostrado a sua mulher à luz. Quando ele é sepultado, ele desce ao inferno, ele vai às mais baixas regiões, e ele desce, e ele toma as mãos de Satanás, a chave, levanta a Teteu. Não deixe Jesus. Você vai continuar. Você não tem mais poder, porque o poder é maior. A minha Bíblia e a sua Bíblia vai dizer que o Senhor exaltou soberanamente e não forma. Aleluia, aleluia, aleluia. E diante dos céus, na terra, se dobre todo joelho, toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor. Vamos dizer nessa noite, só
Ele é maior de todas elas. Senhor, só o Senhor para isso. A história não começa a ninguém para aqui. Eu quero te pedir, escreve o nome dela vivo. E faça com que ela viva maravilhas. Que ela desfrute do seu pleno liberdade. E que os dias dela, os anos dela, toda a vida dela que você tem, de hoje em diante, sejam guiados, sejam tomados e possuídos. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, receba a bênção da salvação de Deus. Aleluia. Continua, Deus, cumprindo os teus propósitos na vida da tua filha, em nome de Jesus.